Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje vamos explorar uma das artes de combate mais emocionantes e pouco conhecidas do mundo, o Moranjin. Originado nas ilhas de Madagascar, esse estilo de luta é uma explosão de velocidade, força e estratégia, onde os lutadores medem sua resistência e coragem em combates eletrizantes. Prepare-se para conhecer a história fascinante por trás dessa arte ancestral e descobrir as técnicas que fazem do Moranjin um verdadeiro espetáculo de habilidades e tradição. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Origens austronésias e africanas. Madagascar foi colonizada há cerca de 1.200 anos por navegadores austronésios vindos do Sudeste Asiático, particularmente das ilhas da Indonésia e Filipinas. Esses colonizadores trouxeram consigo suas tradições culturais, que incluíam formas de combate corpo a corpo. Com o tempo, Madagascar também começou a receber influências culturais de povos africanos que migraram para a ilha, assim como de árabes que estabeleceram rotas comerciais no Oceano Índico. Essa mescla de influências criou a base para o desenvolvimento do Moranjin. A prática do combate físico entre os jovens nas comunidades malgaches era uma maneira de treinar para a guerra e, ao mesmo tempo, uma forma de entretenimento e socialização. As lutas serviam como um rito de passagem, demonstrando a força e a coragem dos participantes. A habilidade no combate garantia respeito e status dentro das comunidades. Evolução ao longo dos séculos. Com o passar dos séculos, o Moranjin evoluiu de um treinamento militar rudimentar para uma forma mais codificada de arte marcial e entretenimento esportivo. Durante os eventos comunitários, as lutas eram realizadas publicamente, e os melhores lutadores ganhavam reconhecimento e prestígio. As lutas de Moranjin eram tradicionalmente realizadas ao ar livre, com o público formando um círculo em torno dos combatentes. O ambiente festivo, que incluía música e canto, era uma parte essencial da experiência. Assim como em muitas culturas ao redor do mundo, o combate físico era uma maneira de promover a unidade social e criar um senso de identidade coletiva. O papel colonial e a resistência cultural. Durante a era colonial francesa em Madagascar, de 1896 a 1960, várias tradições malgaches foram desencorajadas ou reprimidas pelos colonizadores, que viam muitas delas como uma ameaça à ordem estabelecida. O Moranjin, no entanto, continuou a ser praticado, muitas vezes às escondidas, como uma forma de resistência cultural. Esse período histórico fortaleceu o simbolismo do Moranjin como uma prática que não apenas preservava a identidade cultural malgache, mas também representava uma forma de rebeldia contra o controle colonial. Os lutadores de Moranjin eram vistos como defensores da cultura malgache, e as lutas tornaram-se um símbolo de orgulho nacional. Características tradicionais do Moranjin. O Moranjin é predominantemente uma luta de socos, com pouco uso de chutes ou técnicas de agarramento, ao contrário de outras artes marciais africanas. Os competidores entram no ringue, geralmente uma arena improvisada ao ar livre, descalços e de tronco nu, prontos para demonstrar sua destreza. Embora seja uma luta física, o Moranjin tradicionalmente visa evitar ferimentos graves. Há uma forte ênfase em velocidade e agilidade, com os lutadores buscando desferir golpes rápidos e esquivar-se dos ataques adversários. A luta é interrompida quando um dos lutadores se rende ou fica incapaz de continuar. A música, geralmente tocada ao vivo com instrumentos tradicionais, e os cantos estimulam os combatentes e a plateia, criando um ambiente de alta energia que transcende o simples confronto físico. Moranjin na era moderna. Hoje, o Moranjin continua a ser uma prática amplamente difundida em Madagascar, especialmente nas regiões costeiras e nas ilhas próximas, como as Comores e Maiote. Com o passar do tempo, ele ganhou notoriedade e começou a ser reconhecido internacionalmente como um símbolo da rica cultura malgache. Na modernidade, o Moranjin é praticado como uma forma de recreação e esporte, mas também como um meio de fortalecer a juventude e promover a autoestima. Organizações comunitárias e esportivas em Madagascar começaram a formalizar a prática, criando competições e torneios regulares que seguem regras mais estruturadas, garantindo a segurança dos participantes. O combate,
embora ainda repleto de vitalidade e energia, é agora mais seguro, com lutadores usando proteção e as lutas sendo supervisionadas para evitar lesões. Isso ajudou a tornar o Moranjin mais acessível a novos praticantes, garantindo sua sobrevivência e relevância em um mundo em rápida mudança. As técnicas do Moranjin são conhecidas por sua simplicidade e eficácia, com ênfase na agilidade, rapidez e precisão dos golpes. Vamos explorar as principais características e técnicas do Moranjin. Postura e movimento. A postura de combate no Moranjin é essencialmente uma posição de guarda alta, onde o lutador mantém os braços próximos ao rosto para proteger a cabeça de ataques diretos. As pernas são ligeiramente flexionadas, e os pés se movem de maneira rápida e fluida, facilitando o desvio de golpes. A posição de luta é aberta e leve, permitindo ao lutador movimentar-se rapidamente ao redor do oponente, procurando oportunidades para atacar. O movimento constante é um aspecto crucial do Moranjin. Os lutadores não ficam estáticos, eles mantêm uma dança quase contínua, saltitando e deslocando o peso de um pé para o outro para evitar serem atingidos. Essa agilidade é fundamental para a defesa e evasão dos golpes do adversário. Ataques com os punhos. Diretos, jab e direto, golpes rápidos e lineares, que partem da posição de guarda e têm como alvo o rosto ou o tronco do oponente. A rapidez dos socos diretos do Moranjin faz com que eles sejam muito difíceis de bloquear ou esquivar. Cruzado. O cruzado é usado para atacar as laterais da cabeça ou o corpo do oponente, com um movimento curvo. O cruzado no Moranjin é especialmente eficaz pela proximidade entre os combatentes e a velocidade dos golpes. Uppercut, um golpe ascendente, comumente utilizado em lutas mais próximas, visando o queixo do oponente para causar desequilíbrio ou um nocaute. Ritmo e timing. O Moranjin valoriza muito o ritmo no combate, com cada lutador buscando controlar o fluxo da luta. O objetivo é desferir golpes enquanto se mantém em movimento contínuo, confundindo o adversário e quebrando seu ritmo. Os lutadores do Moranjin tentam dançar ao redor do oponente, usando rápidos deslocamentos para abrir brechas na defesa adversária. O timing é fundamental, pois o lutador precisa ser capaz de capitalizar os momentos em que o adversário expõe uma abertura. Os lutadores também costumam alternar entre ofensiva e defensiva rapidamente. Enquanto tentam desferir golpes rápidos, eles estão simultaneamente prontos para se desviar e evitar qualquer contra-ataque do oponente. Evasão e defesa. Algumas das técnicas comuns de evasão incluem deslocamento lateral, movimentação rápida para os lados para evitar socos diretos, mantendo uma posição estratégica em relação ao oponente. Desvio da cabeça, movimento rápido do pescoço e cabeça para evitar os socos, muitas vezes permitindo que o lutador fique próximo o suficiente para contra-atacar imediatamente. Recuo rápido. Quando confrontado com uma ofensiva intensa, o lutador pode dar um passo para trás rapidamente, saindo do alcance do adversário e evitando o impacto dos golpes. Contragolpes. Esse estilo agressivo e reativo de combate permite que os lutadores se mantenham constantemente na ofensiva, pressionando o oponente sem dar-lhe tempo para se recuperar. Velocidade e explosividade. A velocidade é uma característica marcante no Moranjin. Os lutadores devem ser rápidos não apenas para atacar, mas também para evitar golpes e se reposicionar. A natureza explosiva dos socos do Moranjin é projetada para surpreender e desorientar o oponente, muitas vezes resultando em uma vitória rápida. O treinamento físico para Moranjin inclui exercícios que aumentam a capacidade cardiovascular e a força muscular dos praticantes, ajudando-os a manter essa explosividade durante o combate. A combinação de força e velocidade faz do Moranjin uma arte marcial muito dinâmica. Cultura e espírito competitivo. Uma característica distintiva do Moranjin é que ele não se trata apenas de uma competição física, mas também de um espetáculo cultural. Os combates são acompanhados por músicas tradicionais, chamadas de salejin, e cânticos que criam um ambiente vibrante e enérgico. O ritmo da música muitas vezes dita o ritmo da luta, e os lutadores podem dançar ao som da música enquanto lutam.
Os lutadores também costumam exibir uma postura de confiança, com demonstrações de habilidade e coragem antes e durante as lutas. Essa exibição pública não é apenas uma demonstração de força física, mas também de status social, especialmente em comunidades menores. Chutes no Morange moderno. Embora os chutes não façam parte da versão tradicional do Morange, alguns praticantes em regiões influenciadas por outras artes marciais, como o kickboxing e o savate, podem incorporar técnicas de chute. Esses chutes são geralmente simples e diretos, como chute frontal, usado para manter o adversário à distância ou surpreender. Este chute é desferido diretamente no corpo do oponente, geralmente no abdômen ou nas pernas. Chute lateral, um golpe que visa atingir as costelas ou a lateral do corpo do oponente. É um chute poderoso e que pode ser utilizado para desequilibrar o adversário. Chute baixo, embora raramente utilizado no Morange, o chute baixo pode ser visto em variantes modernas da arte. Ele visa atingir a coxa do oponente, diminuindo sua mobilidade. Joelhadas. Alguns praticantes, especialmente em lutas mais próximas ou em variantes mais agressivas, podem utilizar joelhadas para atacar o adversário. As joelhadas são aplicadas principalmente no torso ou no abdômen do oponente, aproveitando momentos em que ambos os lutadores estão próximos, sem espaço para desferir socos com força. Joelhada no corpo. Quando o lutador se aproxima do adversário, ele pode agarrar ou pressionar o corpo do oponente e usar o joelho para atingir a região do abdômen ou das costelas. Joelhada na coxa, utilizada para reduzir a mobilidade do oponente, enfraquecendo suas bases. Clinch e controle de corpo. O clinch pode ser observado em algumas lutas contemporâneas ou regionais onde o combate se torna mais fechado. O clinch envolve segurar o oponente em uma posição onde é possível desferir joelhadas ou controlar os movimentos do adversário. Durante o clinch, os lutadores tentam manter o controle da cabeça e do corpo do oponente, limitando seus movimentos e abrindo espaço para ataques curtos, como socos ou joelhadas. Bloqueios. Bloqueio com o antebraço. Quando o oponente desfere um golpe direto, o lutador pode levantar o antebraço para bloquear o impacto, absorvendo parte da força do golpe. Uso do cotovelo. Em algumas situações, o lutador pode utilizar o cotovelo para bloquear ou desviar ataques, especialmente quando o oponente está tentando atingir áreas mais vulneráveis, como o tronco. Golpes com o cotovelo. Cotovelo descendente. Quando os lutadores estão muito próximos, um cotovelo descendente pode ser usado para atacar a cabeça ou o rosto do oponente. Cotovelo lateral. Um golpe curto e rápido com o cotovelo, desferido de forma lateral, visando a cabeça ou o tronco. Utilização do ambiente. Nas arenas tradicionais ou em competições improvisadas de Morange, o ambiente pode desempenhar um papel importante. Embora o Morange não tenha uma técnica formal para usar o ambiente, em alguns combates ao ar livre, os lutadores podem se movimentar em torno de obstáculos ou utilizar o terreno para sua vantagem. Psicologia e intimidação. Além das técnicas físicas, o Morange incorpora um elemento psicológico no combate. Lutadores experientes podem usar a intimidação ou exibições de confiança para desestabilizar o adversário. Isso pode incluir gestos de desafio, contato visual intenso ou exibições de habilidade antes e durante a luta, com o objetivo de abalar o foco mental do oponente. Essa arte marcial, nascida nas ruas e praias de Madagascar, é muito mais do que uma simples luta, ela carrega a história, a cultura e a resiliência de um povo. Com sua combinação de agilidade, técnica e força bruta, o Morange nos mostra como o combate pode ser tanto um espetáculo de habilidade quanto uma tradição viva. Se você curtiu descobrir essa arte marcial explosiva, cheia de tradição e adrenalina, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos épicos como esse. Aqui no Mundo Marcial, sempre traremos as histórias, técnicas e curiosidades das artes marciais mais incríveis do planeta. Fique ligado. Até a próxima!